Então, o que nós encontramos, os argumentos científicos que foram apresentados ontem por um cientista cristão, são evidências da existência de Deus. Você tem evidências que Deus existe, e você tem evidências que a teoria da evolução é uma balela, é irracional e não tem qualquer fundamento lógico ou científico, como é dito pelos evolucionistas. Aí sim, nós podemos argumentar nesta direção. O que isso quer dizer é que nós temos evidências a favor da existência de Deus, e eles dizem ter evidências contrárias à existência de Deus pela observação da realidade, da criação, daquilo que está diante dos nossos olhos. Então, eu vou ilustrar para você. Imagine que você vá ao Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Talvez alguns de vocês já tenham visto esta obra de arte que foi feita aí, em uma homenagem a Pedro Álvares Cabral, com respeito ao descobrimento do Brasil. Esta obra tem 5 metros de altura, e então é uma obra gigantesca. Os evolucionistas iriam olhar para esta obra e dizer que ela surgiu por acaso. Então, ela surgiu aí, sei lá, caiu uma pedra, um asteroide, e aí, quando passou milhões e milhões de anos, surgiu isso aí, esta obra aí. Mas, se nós usarmos a razão pura, aí, sem dizer que é evolucionista ou criacionista, apenas pela observação, e vocês podem observar, usando aqui a redundância, de propósito, que eu coloquei o quê? Uma criança observando esta obra. Porque, por questões lógicas, até uma criança sabe que Deus existe. Ela sabe que há um Deus que criou todas as coisas. Você nem precisa provar para ela que Deus existe, porque a primeira pergunta é: quem fez todas estas coisas? É uma pergunta lógica que a criança faz ao observar as coisas ao seu redor. Então, imagine que você esteja lá contemplando, como esta criança, esta obra, e nós não sabemos quem fez isso aí. Eu de propósito não pesquisei quem fez ou qual equipe que fez, eu não procurei saber mesmo, mas então eu vou fazer aqui perguntas ou tirar informações a partir da observação desta obra, pressupondo que seja não uma equipe. Então, a primeira coisa que eu poderia concluir aí a partir da observação é que quem fez esta obra é uma pessoa. Você fala, é lógico, né? Mas eles falam que é a ameba. Ou a explosão, o Big Bang. Então, quem fez isso aí é uma pessoa. Eu poderia dizer que essa pessoa que fez ou aqui eu pressupondo que seja uma pessoa, certamente foi uma equipe, mas apenas ilustrando, e pensando que é uma pessoa, essa pessoa, a partir da observação desta obra, eu posso deduzir que ela é inteligente. Muito inteligente, porque eu não conseguiria fazer esta obra. E eu creio que aqui, pelo menos que eu saiba, ninguém aqui faria uma obra dessa. Eu posso dizer que essa pessoa é talentosa. É um talento fazer algo assim. Eu posso dizer que essa pessoa, ela é detalhista. Se você começar a observar, cada parte desta obra tão grande tem os detalhes que mostram, são os detalhes que trazem a beleza de uma obra como essa. Você diria também que é uma pessoa, é um artesão. Artesão, artista vem de artesão. Isso foi distorcido com o tempo. É um artesão que fez isso aí. Alguém realmente muito habilitado e que realmente procura fazer algo muito bem. Eu poderia dizer também que essa obra de arte, ela transmite uma mensagem. Quem fez queria transmitir uma mensagem. Ela tem um conteúdo. Toda obra de arte tem um conteúdo, tem uma cosmovisão por trás daquele que fez, quer transmitir alguma coisa. Então, quem fez isso aí, ele quis transmitir algo. Nós sabemos, por outras informações, que é Pedro Álvares Cabral, que é a respeito do descobrimento do Brasil, mas nós não temos essas informações agora. Só observando a obra, quem fez quis trazer uma mensagem. Nós também podemos dizer que o artesão desta grande obra, ele tem bom gosto? Sim, podemos dizer. Então, nós podemos observar e ver muitas coisas a respeito da pessoa que fez esta obra, só de observar a sua obra. A sua obra revela muita coisa sobre ele, não revela? Mas a obra desse artesão não revela tudo sobre ele.
Por exemplo, revela quem ele é? Revela qual é o nome dele? Observando apenas, você saberia a formação dele, se ele tem uma formação acadêmica, quem o ensinou? Você saberia o que o motivou a fazer esta obra? Como ele estava quando ele começou a projetar esta obra e o que ele pensava sobre isso? Você saberia dizer outros atributos dele com relação ao grau de inteligência, de talento, se ele fez outras obras ou apenas esta obra? Você teria condições de falar sobre as habilidades que essa pessoa tem? Certamente que você não teria como fazer isso só observando a obra dele. Mas, o que é preciso para conhecer melhor o artesão desta obra? Por exemplo, se nós tivéssemos um livro autobiográfico, ele escreveu sobre ele e conta como ele fez esta obra, você o conheceria. Se você tivesse uma biografia dele, alguém muito próximo escreveu sobre ele e contou como tudo isso aconteceu, você saberia sobre ele. Se você tivesse testemunho de pessoas, obviamente nesse caso essa obra não teria como, ela é muito antiga, mas imaginando que tivesse ainda, fosse contemporâneo, tivesse pessoas que o conheceram, ou que descendem dele, tivesse testemunho de terem convivido com ele e contasse sobre ele, você teria informações sobre esse artesão? Se você tivesse livros confiáveis da época que citassem este artesão e dissesse, e todos esses livros escritos em épocas e lugares diferentes falassem a mesma coisa, demonstrando confiabilidade, isso daria a você um bom conhecimento a respeito dele? E se você tivesse a experiência de conhecer o artesão, você teria mais conhecimento ainda, não é? O que eu quero dizer é, ao observar a criação de Deus, você não tem todas as respostas. Você não tem como saber quem Ele é. O máximo que você pode dizer é que existe um Deus. Mas a pergunta é, ainda que você diga que Ele é incausável, que é a lógica, mas a pergunta seria, Ele é uma pessoa? Ou Ele é uma energia causadora de todo o resto? Ele é sábio, justo e bom, poderia deduzir a parte da sua obra de criação, mas ele tem um nome? Ele apenas habita em uma dimensão que eu não tenho acesso, ou ele também ele interage aqui comigo? Há como ter relacionamento com ele? Existem pessoas que tiveram contato com ele? O que eu posso saber dele? Só por meio da criação nós não teríamos respostas para outras perguntas que nós faríamos. É por esta razão que, além de existirem ateus, existem os chamados agnósticos. Não, gnóstico é conhecimento, não conhecimento. Eles dizem, Deus existe, mas eu não posso conhecê-lo, porque ele está noutra dimensão. Por exemplo, eu brinquei ontem com o Marcos Ebner dizendo do Pondé, Luiz Felipe Pondé, eu gosto muito dele, apesar que ele é um ateu preferido, mas ele é respeitador com a igreja, com o cristianismo, e ele se declara às vezes como um agnóstico. É assim, é interessante, quando um ateu se torna agnóstico, ele está já no caminho para converter, porque logo ele vai se tornar um cristão. É assim que foi com C.S. Lewis, ele era ateu, depois se tornou agnóstico, depois se tornou cristão. Deus vai trabalhando, vai conflitando. Então, nossa oração é que o Pondé um dia se torne um cristão. Mas o que eu quero dizer só pela observação nós não podemos chegar a essas conclusões. O que eu preciso para conhecer a Deus? Eu preciso de